introdução que, quando estamos em sede do Congresso, o Congresso não se resume no ato do Congresso. Ele tem passos que antecedem aquele dia do conclave. E estes atos todos têm que ver com, primeiro, a normalização dos documentos. Por regra, a gente atualiza os regulamentos. Depois disto, são distribuídos para o conhecimento dos militantes e dali começa o processo. E eu disse, o nosso processo começa a partir da comuna. Porque você tem que ter a conferência comunal para dali serem eleitos os conferencistas para a conferência municipal e sucessivamente. Então, o processo das eleições a nível do partido vem a partir da base. Mesmo os membros da comissão política, é por isso que nós também, a nível do partido, temos os círculos provinciais e o círculo nacional na comissão política. Significa dizer, a partir mesmo das províncias, quem for para a comissão política tem que ser eleito na conferência provincial. Senão não vai ser eleito, não vai tomar posse em sede do Congresso. E este processo todo vem com estes passos que temos que dar para poder permitir e, sobretudo, como eu já disse, termos a conclusão de que quando chegarmos a nível da definição dos delegados, até os delegados são eleitos em conferência provincial. E obedecendo a cadeia que eu já disse que começa da comuna. Então, quando nós estamos com aquela plataforma do Congresso, o evento em si, houve passos antecedentes para se chegar àquele momento. Senão não se chega. Isto tanto está no Estatuto do Partido, quanto está no regulamento interno, como estão nos outros regulamentos do partido, que tem que ver exatamente com o processo da realização do Congresso. Então, quando vê, por exemplo, nós, a nível da Comissão Eleitoral, tivemos, inclusive, no âmbito da observação, observadores internacionais. Tivemos a maior parte da sociedade civil. Eu não gosto muito de diferenciar assim, mas vamos lá ver, porque depois parece que há a sociedade civil do GL de Freitas e há outra sociedade civil mais domesticada, e assim, infelizmente, é a nossa realidade. Todos estiveram ali representados a nível dos observadores do processo do Congresso. E nós, na UNITA, quando vamos para a eleição, a nossa urna é mesmo transparente. E antes de começar o processo de votação, toda a gente vê, não tem nenhum boletim, não se enchem urnas. E este processo também traz a sua lisura, garante a lisura do próprio Congresso e, sobretudo, a confiança. O IGL tocou num aspecto muito importante, só que ele próprio também já respondeu e eu subscrevo a perspectiva dele. Em relação ao resultado final, democracia é exatamente isso. É mesmo respeitar a vontade da maioria. E nós temos isso salvaguardado nos nossos documentos reitores, em que, em caso de eleição, as minorias submetem-se às maiorias. Esse é mesmo um princípio. Então, eu ouvi a figura que o GL referenciou, que parece que as análises são feitas mais na base de ódio, emoção e tudo. E quis pôr em causa os resultados, só que sem fundamentos. Não pode ser 91%, porque assim também não é democracia e não se dá escolha. Não, houve um público-alvo eleitor, ou público-alvo votante, houve o processo de votação, houve a contagem dos votos e depois houve o resultado. Onde é que depois não não pode ser 91, só porque depois o analista acha que não, um dia alguém da UNITA tinha dito que não, no governo não podia haver resultado, ou no país não podia haver alguém que tivesse 80%, 90% de votos, porque já não é democrático. Quer dizer, é descontextualizar o processo. Mas, como digo, sim, este processo para nós tem fases. E destas fases buscamos resultados. E na base dos resultados, depois anuncia-se publicamente aquilo que foi o processo. Senhor deputado, olhando para o panorama nacional, como interpreta os congressos com um único candidato? Demonstra transparência ou fragilidade democrática? Não, é como disse o GL, e aqui depende muito do contexto. Deixa-lhe dizer, nós, UNITA, também tivemos um congresso constitutivo. O congresso constitutivo, apesar de que a nível do projeto do Mangai nós já tínhamos aí declarado a democracia como um dos nossos pilares. Exatamente, o congresso constitutivo é para que depois haja o partido.
E neste Congresso Constitutivo, obviamente que os consensos fazem o melhor caminho, porque também buscar consensos não é antidemocrático. Deixa de ser... Sim, isso é normal. você acha que agora vai criar uma força política e, como disse Gel, ainda não tem militantes, não tem nada, já não sei o quê. Como que depois você vai balizar o processo em si? Nós tivemos este processo. Ainda assim, apesar de estarmos num processo revolucionário, na época do Dr. Savimbi como presidente do partido, havia nos congressos do partido, nas matas, votação de reafirmar a confiança ao líder. E, parecendo que não, naqueles congressos haviam votos contra ou em branco contra o Dr. Savimbi. E acontecia, ninguém era perseguido porque se calhar votou contra, porque também o processo era mesmo secreto, universal e tudo mais. E acontecia normalmente. Também dissemos que a partir de 2003 abraçamos as múltiplas candidaturas. Em 2003 tivemos 3 candidatos. O mais velho Gato, o mais velho Samacuva e o Manudinho Xingunge. Em 2007 tivemos 2. O mais velho Samacuva e o mais velho Abel Chivucuvuco. Em 2011 tivemos 2. O Mano Zé Pedro e o mais velho Samacuva. Em 2015 tivemos o mais velho Samacuva, tivemos o mais velho Gato, tivemos o mais velho Numa. Em 2019 tivemos o mais velho Sacala, o mais velho Numa, o mais velho Raudanda, Zé Pedro e o engenheiro Adalberto. Mas em 2021 já tivemos que recuar para irmos apenas com o engenheiro Adalberto, porque nós, como UNITA, tínhamos entendido que a interferência do Tribunal Constitucional não representava a nossa vontade. Interrompeu o mandato do engenheiro, mas nós tínhamos entendido que o engenheiro precisava determinar o mandato dele. Só uma dúvida, havia possibilidade, por exemplo, na repetição do 13º Congresso, se alguém quisesse... Sim, houve essa possibilidade. Não se vetou a possibilidade de a pessoa que o partido refletiu. Entendeu? É uma decisão do Tribunal. É uma decisão do Tribunal Constitucional. Apesar de ter havido nossa gente que escreveu para o Tribunal Constitucional, mas ainda assim a sentença do Tribunal Constitucional não foi justa. Porque se tivesse sido justa, obviamente que aqueles que não se reviam naquele resultado, que são minoria, deviam se submeter à vontade da maioria. E o tribunal ignorou os mais de 1000 delegados para atender 8. Quer dizer, nem fazem 1/10 do alvo do coro dos votantes. Já tem mais 1 minuto. Exatamente. Então, essa perspectiva toda, ou a narrativa da democraticidade interna, claramente que depende do compromisso que se faz. E aqui, se calhar, olhando para o que o Gel fez, eu estou um pouco mais à vontade em dizer isso. Porque na UNITA é mesmo democracia interna. Vocês não têm noção do nível de debates internos dos órgãos do partido. Que, obviamente, não venham de cima. Você não vai fazer live sobre um debate do Comitê Permanente, sobre um debate da Comissão Política. Não existe isso. Não existe, estás a ver? Exatamente, mas debate-se seriamente. E imaginem que nível de debate foi a posição da Comissão Política reunida para analisar a impugnação do partido, para depois definirem o timing para a realização do Congresso em menos de 30 dias. Não foi brincadeira. Nós estávamos a ser atacados, violentados, inclusive por um órgão de soberania. Agora imagine, e todos esses atores estavam lá dentro. Mano Zé Pedros, aqueles subscritores, tudo eram membros da comissão política. E tiveram que se explicar como é que foram parar até o tribunal. Porque nós todos sabemos, e aqui não é segredo para ninguém, que o Tribunal Constitucional é, infelizmente, um órgão manietado, manipulado muitas vezes pela vontade de quem tem o poder executivo. E isto aqui não é nenhuma acusação gratuita. Entretanto, é lá onde os nossos militantes, que têm órgãos internos, ignoraram os órgãos internos e foram fazer a queixa. E esse mesmo tribunal ignora também os atos todos que nos levaram à realização do Congresso, impugnam o Congresso. Muito obrigado, senhor deputado. Então, exatamente. Doutor Seria, numa intervenção anterior, portanto anotei aqui, o senhor afirmou que o MPLA não pode ter caudas. E num contexto que gerou bastante debate sobre transparência, inclusão interna e gestão de poder dentro dos partidos. Tanto hoje, muitos angolanos olham para o MPLA e outros partidos e questionam se existe ou não liberdade real. E queremos, Dr. Seria, saber de si, portanto, quando fala sobre o MPLA ter cauda,
está a referir-se à necessidade de um partido eliminar rivalidades ou existem outros partidos que também são refém lá o MPLA? Sangue gosta de discussão. Sangue, né? Gosta de discussão. Gosta mesmo de pôr lenha. Yeah. Eu quero aqui, na verdade, obrigado pela questão. Obrigado. Mas quero lhe dizer que de todos os partidos que existem em Angola, legalmente constituído, o MPLA é o único que, se calhar, tem 12 estatutos. Um diz múltiplas candidaturas, o outro diz uma única candidatura interna. Interna. E porque se eles... E este estatuto de múltiplas candidaturas é que o povo tem de única candidatura interna, estatuto. Eu não estou a dizer daquilo que a Constituição da República. Isso se sabe mesmo, é aquilo que o Jair de Freitas disse. Que é mesmo único, só um candidato. É que vai às presidenciais. E quando eu falava de cauda, é nós olharmos, parece que temos aqui ideias, aqui neste debate onde nós estamos, que queremos, parece, levar a Deus o MPLA e martirizar alguns partidos. Não, aqui nós não podemos ter essa ideia. Temos que trazer à tona aquilo que é real. Mas há entre nós, Dr. Cília, há entre nós que demonstra esta vontade eu de querer... Eu não acusei ninguém. Exaltar o MPLA. É ali onde eu quero dizer que eu até perguntei aqui o meu vizinho. Eu perguntei se era ele, mas ele disse que também não era. Então não há ninguém aqui. É uma palavra que eu atirei apenas para chamar a atenção de que nós não podemos estar aqui com estas ideias. Também não é o meu vizinho, porque eu não acusei ele. Não lhe ataquei. Não ataquei. Eu queria dizer, sem lhe cortar a palavra, portanto, eu nutro muito respeito pelos mais velhos. Aprendi em muito tempo na academia de que não podemos fazer uma abordagem a respeito de alguém sem conhecer efetivamente os seus instrumentos reitores. E quando eu trazia esse aspecto dos estatutos, sobretudo dos partidos maioritários, tanto quer da posição e na oposição, e aqui vale lembrar que a UNITA é um partido maioritário na oposição, tanto eu fui claro em dizer de que a comparação estatutária que eu fiz era no sentido de que os poderes excessivos que hoje os presidentes dos partidos têm podem influenciar negativamente quando um dia forem governo. E eu disse que... Doutor Peio, como é mesmo o meu tempo, eu dei esse minuto. Eu fui claro em dizer, eu não vai já tomar a palavra, pode me cortar a palavra. Você que está porque eu fiz uma comparação. Não, eu fiz uma comparação. Eu não te acusei. Era fundamental fazer uma comparação do ponto de vista estatutário dos partidos, que é um instrumento reitor, de que quantos mais órgãos forem eleitos, melhor é o funcionamento do partido. Tá isto meu irmão, deixa-te dizer alguma coisa. O problema da democracia interna do partido é um problema axial do funcionamento do Estado democrático. Deixa-lhe dizer só alguma coisa. Como lhe dei mesmo este minuto, portanto, nós não podemos fazer abertura, uma abordagem fora das regras estatutárias. Sim, mas nós não podemos ter aqui poderes absolutos ao presidente do partido. É necessário esvaziar já. Laurindo, desculpa só. Sim. É mesmo só para nos esclarecermos, estás a ver? Para que não estejamos só a dispersar as ideias. Laurindo, por exemplo, na UNITA, eu já disse, o presidente, por exemplo, da UNITA não tem poderes absolutos. E como está a falar da UNITA como força maioritária na oposição, e eu já defendi essa tese e acho que o GEL prestou atenção, quando se veio em relação à posição da UNITA depois dos resultados de 2022. Aquilo não foi a posição do engenheiro, é a posição da UNITA. Porque a direção da UNITA tem uma modalidade de atuação que é de direção coletiva. O presidente não é a figura imaculada na UNITA, não. Ele respeita os órgãos e, felizmente, os presidentes da UNITA todos souberam interpretar os estatutos nesse quesito. Ele, para tomar uma decisão, tem que consultar. É por isso que existe o Congresso. Nos intervalos dos congressos existe a comissão política e nos intervalos da comissão política existe o comitê permanente. Mas significa que antes do presidente decidir, tem que ouvir o comitê permanente. Só assim que há decisão. Era só para esclarecer o Laurindo. Não, era só para esclarecer.
eu repito Exatamente. a dizer, Eu subscrevo. meu irmão, Não, como Doutor fizer, Tibeio. levantaste a questão da UNITA. eu só respondi. Não, desculpe. Exatamente. Doutor, vamos permitir o doutor Solia terminar. Doutor Solia tem razão, Exatamente. doutor Solia tem razão. Está no Não, tempo não, dele. é o Tem meu razão. tempo. Exatamente, Deixa sim. eu falar. O doutor vai. Vamos, exatamente. Tenha Certamente. bondade. Mas eu não Exatamente. acusei, francamente. Mas eu também não vejo isso. Exatamente. Doutor Solia, aproveitamos o nosso tempo. Tu não podes falar de alguém sem conhecer a pessoa. Exatamente. E conhecer os partidos passa por via do estatuto. O PRS. Eu não quando entendo eu vou como é falar que mesmo essa, dos estatutos essa do PRS. questão te leva para os presidentes. Eu não entendi. Não, depois vou esclarecer. Exatamente. A ideia está lá. A ideia está lá. Eu já disse, a ideia está lá. Não. Eu já disse aqui. Quem percebeu, quem está nos ouvir, eu já disse. Temos que inovar. Para Sim. irmos Temos que até inovar aos ideia. presidentes, a ideia está lá. Nós estamos aqui a falar dos congressos, os estatutos. É o guia de um partido. É a constituição de um partido. É o caminho, é aquilo que guia. O PRS até, no seu estatuto, traz também o programa de governo. Não quer que sejam só os membros a serem eleitos, o presidente, a comissão, o comitê nacional, o conselho político, os secretários provinciais. Eu fui eleito, eu não fui indicado. Nós aqui tivemos uma conferência, me acompanhou, aqui o jornalista acompanhou. Deu algum barulhozinho Deu um aí. barulho, sim. Na verdade, eu fui eleito pelos militantes. Ele é agitador, hein? Quando... Já Estão todos agitadores. Isto tem um ganho. Se o doutor Solia foi eleito, isto tem um ganho. Eu fui eleito. Quantos mais órgãos forem eleitos, melhor o funcionamento interno do Certamente, partido. é aquilo que eu repito. Aquilo disso disse estamos o Matos a abordar, Adriana. doutor. Desde a base, nós temos até conferência de núcleos. O secretário do núcleo tem de ser eleito. Este Isto é um mesmo, ganho grande. este mesmo que nós levamos isso até para o governo. Desde 1990, quando realizamos o primeiro congresso, pedimos, lançamos isso nos estatutos, nos nossos órgãos e no nosso programa de governo, que até aqueles que dirigem o país, os administradores municipais, comunais, para falar mesmo do governador. Porque nós aqui onde estamos, de forma... E vamos entender. Eu tenho dificuldade de perceber a eleição do presidente da República em Angola. Por quê? Ele concorre como deputado. E para piorar, não toma posse. Estás a ver outra violação? Deixa Ele não logo- toma deixa posse. logo o lugar- Vai logo num espaço de um outro órgão de soberania, onde vai tomar posse como sem ter presidente. passado Quero só pelo chamar cargo atenção a um... No mínimo, deixa só para não esquecer, no mínimo, que fossem eleitos e talvez dissessemos ratificados pela Assembleia. Por quê? Da forma como esse sistema foi montado, é um erro daqueles que... Epa, é uma coisa que não tem cabimento nenhuma. Ninguém sabe quem é que está... O que é que quem está a concorrer quer ou vai fazer. E depois as cobranças são difíceis. Mas é que eu pergunto, por isso é que eu fiz essa questão. Ponto por ponto. Então, mesmo se disser E assim, ele não tendo os nós recursos temos problemas. Exatamente. A eleição do presidente. A questão de terras, que agora está já um dos maiores dramas da população em A Angola. propriedade do Aham. povo, não do A Estado. história da propriedade originária do Estado estragou A tudo terra é do isso. povo. Então, não do quando Estado. você vê essas questões, vê várias outras preocupações que os angolanos... O Adão da Almeida falou agora da questão do Código da Família. E Sim, coisas e assim. repare, Yeah. mesmo essa questão da eleição dos deputados e tudo, podia vir neste momento e ser discutida. Mesmo porque, por acaso, é verdade que a legitimidade vem do povo e pelo sistema eleitoral não se perde a legitimidade. Mas, por acaso, eu eleito, e eu estou a dizer porque tenho as experiências de estar na Assembleia por 2 mandatos e eleito em 2 círculos provinciais diferentes. Eu eleito pelo círculo provincial de forma direta, claramente que a responsabilidade é maior que pesa sobre mim e a legitimidade dobras. No sistema indireto, como diz o meu amigo Laurindo, está lá, vamos respeitar porque é o que existe. Mas ainda assim, ficamos num debate, porque temos outra questão que às vezes se levanta e aqui precisamos também vir olhar para isso. O deputado é eleito num determinado círculo, mas é deputado em todo o território Sim, nacional. Ele é deputado da Assembleia Nacional pelo Exato. E nisto, por causa do facto da representatividade ser de 220 deputados. E eu chamei a atenção na Assembleia, quando se discutiu a divisão política administrativa, que nós teríamos mais de 2 anos
províncias sem representação parlamentar. E hoje temos. O quando não tem, o Mochico Leste não tem, o Colibango não tem. Sim. E nós estamos a falar num sistema eleitoral em que a representatividade advém disto. Essas províncias são o quê? Num contexto político nacional, em termos concretos. Estás a ver? Porque na Assembleia, nós, UNITA, o que é que fazemos? Ok, quando estamos a preparar o nosso debate, vamos dizer, você vai falar pelo Icolibengo, você vai falar pelo quando, para compensar as províncias que não têm representação. Mas é uma injustiça que se está a fazer contra a população destas províncias. Porque não têm representação. Da igualdade na recepção dos candidatos tinham que se matarem com isenção. E eu, por razões éticas, muitas vezes fui, passe a expressão, cutucado na perspectiva de lançar minha candidatura ou não. Várias vezes em entrevistas fui perguntado. E por causa disso eu tive que dizer que eu apoiaria o engenheiro. E por razões éticas, começa o processo do Congresso, eu tive que me retirar para deixar a deputada Irina assumir todo o processo da província de Luanda. Todo. Eu fiquei na conferência de Luanda como militante. Porque se por acaso eu fosse lá também para dizer, claramente que estaria a violar princípios éticos. E isso também fere a democracia. Muito bem, o nosso tempo esgotou mesmo. Eu estava a dizer. E se calhar também aqui deixar o repto e dar força à Igreja Católica, à Rádio Eclésia do Ambo, para ver se é que voltam para o ar, porque recebi reclamação dos cidadãos que estão ávidos pelo retorno da Rádio Eclésia às suas emissões normais. Então, a nossa total solidariedade, se calhar pelos transtornos que têm causado a situação, mas era muito bom que a direção da rádio, a igreja, pudesse mesmo trabalhar para voltar, porque é das poucas rádios que depois permite a pluralidade de opinião. E daí a sede que os cidadãos têm pela falta da eclésia aqui no Ambo. Então, vocês que são os profissionais da mesma, coragem e tudo mais, façam tudo para ver se aqui normalizam, e muito obrigado pelo convite. Muito bem, quando vocês chegam ao fim de uma pleja... Já me tiraram do Menongue para vir aqui, então conheço a casa. Exatamente. Então, estamos juntos. Senhor deputado, quando vocês chegam ao fim de uma pleja vitoriosa, os sentimentos são de graça e paz. Também louvar a